Você já ouviu falar em Adenor Leonardo Bach? Pois é, esse nome pode lhe parecer um pouquinho estranho, mas se eu falar Tite, você vai saber quem é. É o técnico da seleção brasileira de futebol. O cara que comanda um time que leva esse distintivo no peito, por isso tem uma enorme responsabilidade. Normalmente o técnico da seleção brasileira é sempre um cara visto com o pé atrás por todos nós que torcemos pelo Brasil. Afinal de contas, os técnicos são normalmente teimosos, muitas vezes não fazem aquilo que a gente quer e só realmente são ovacionados quando eles são campeões de alguma coisa. E o Tite ainda está devendo um título de Copa do Mundo, já que ele foi campeão recentemente da Copa América. E esse professor, o professor Adenor, tem uma característica que o distingue de outros técnicos que passaram pela seleção brasileira, que já foi muito bom e que hoje ajuda a galera a ter muito mais resistência em relação ao trabalho dele. É o jeito com que ele fala. Quantas vezes você, torcedor e torcedora, ficou boiando numa entrevista coletiva com aqueles termos malucos que parece que só ele fala. Parece até já vir com um rótulo de chato na testa. Pois a partir de agora eu vou te ajudar a você boiar menos na entrevista coletiva, as que vierem pela frente na seleção brasileira quando a seleção voltar a atuar pelas eliminatórias. Para você nunca mais ficar perdido, vem comigo. Pois é, Tite, Adenor Leonardo Bach inventou o titês, o seu próprio idioma nas entrevistas coletivas, que serve de piada para muitos de nós da imprensa e principalmente para você que torce pela seleção e que não está acompanhando tão bem o dia a dia. Quando ele aparece lá na tela da televisão, já fala assim, ai meu Deus, lá vem ele com aqueles termos. Vamos a eles, ó, aqui no papelzinho para a gente não esquecer. Treinabilidade é o primeiro termo. Performar é um verbo que ele inventou. Último terço do campo, um lugar do gramado muito valioso. E por último, externos desequilibrantes. Termos que vêm com ele, aí, principalmente da última Copa do Mundo lá na Rússia em 2018, como ele não ganhou, virou piada. Essa que é a verdade. Começando do início, treinabilidade. O que é isso, treinabilidade? Que quando ele foi campeão pelo Corinthians, de tudo, virou titibilidade. Porque quando você é campeão, tudo é mais doce. Treinabilidade, segundo o Titês, é a capacidade dos atletas de entender e fazer no seu treinamento aquilo que o professor pediu. Essa que é a verdade. Então, vamos imaginar uma sessão de treinamentos. Você está lá com um lateral, aqui no cantinho, um meia e um atacante lá na frente. Aí a tarefa desse cara é, passa essa bola para esse cara, corre lá na frente, você vai receber de volta, vai cruzar para o atacante fazer o gol. Quem consegue entender essa tarefa? Quem consegue entender o que essa tarefa vai ajudá-lo dentro de um jogo coletivo, tem mais treinabilidade. É como aí no seu comércio, na sua padaria, no seu boteco, você tem lá o atendente e tem o caixa. Esses caras, para eles poderem jogar direito, vender o seu produto, cobrar o seu serviço e tal, de uma maneira eficiente, eles precisam treinar. De certa maneira, tem que receber uma orientação sua. Então, por isso, você não vai dar a mesma orientação para duas funções diferentes. Quem atende precisa desenvolver uma característica, tem que se comunicar melhor, tem que atender melhor, tem que sorrir mais, tudo mais. O caixa, o cara que cobra, ele tem que ter outra característica, tem que ser atento, precisa saber fazer conta, tem que ter uma certa malemolência, porque vai encarar gente ali que pode querer enganá-lo, são competências diferentes. E para isso você precisa treinar. Se esses caras entendem o que você está falando, eles têm uma boa titibilidade. Gostou? Segundo termo da nossa listinha está aqui, performar. Performance fala sobre desempenho, né? Então vamos lá para fora. Ó, vim aqui para fora, terminei minha caminhada aqui, tô vindo num lugar mais reservado para poder ficar sem máscara, né? O Tite gosta muito da palavra performar, que tem a ver com desempenho. Quando o time dele não ganha, mas performa como resultado, ele quer dizer que o time dele jogou do jeito que ele queria. Mas ele está usando uma palavra que não existe como verbo, existe performance, mas não existe performar. Vamos chamar quem entende do assunto para explicar melhor. Diogo Arraes do canal Mesma Língua, seja bem-vindo. Salve, salve Marcelo do O, todos aí que seguem também o seu canal, sejam bem-vindos. Será que existe ou não a palavra performar? Bom, oficialmente na nossa língua portuguesa não existe a palavra performar.
A nossa Academia Brasileira de Letras não reconhece a palavra e performar é apenas uma tentativa de aportuguesamento de um verbo em inglês, que é o verbo to perform. E to perform significa executar, realizar. Então, não há oficialmente, pode ser que a língua assuma esse aportuguesamento, mas por enquanto, performar não é uma palavra oficial na nossa língua portuguesa. Valeu? Valeu, professor Diogo Arraes. É isso aí, performar, termo inventado pelo Titês. Vamos ao penúltimo, que é o último terço do campo, do português para a geometria e para a matemática. Olha só. Esse é um campo de futebol, meio improvisado, tá? Porque o locutor aqui não sabe desenhar muito bem. Mas tá aqui. Imagine que este é o campo do meu time e eu ataco para cá, certo? Os estudiosos do futebol, aqueles cientistas, né, que desenvolvem métodos de jogo, eles dividem o campo como dividem o jogo de futebol. O jogo de futebol é separado, segundo a literatura, né, em 3 momentos. O momento da defesa, o momento do ataque e a transição de um momento para o outro. Então, meu time defende aqui, tem que evitar que o time adversário faça o gol em mim no meu primeiro terço do campo. Depois, no meio-campo é onde acontecem as transições, onde o jogo é construído, defensivamente e ofensivamente também. E aqui no ataque, deixa eu ver se a flechinha está certa, aqui no ataque eu tenho que, nesse último terço do campo, tentar fazer o gol. Então, muitas vezes, quando o jornalista pergunta lá na coletiva, olha, por que o seu time foi tão pouco criativo, finalizou tão pouco, chutou muito poucas vezes ao gol, não ofereceu perigo ao adversário? Aí o cara vem com essa, não, é porque faltou um pouquinho de combinação, de rapidez, de criatividade, de drible e tal, no último terço do campo. Era mais fácil ele falar direto, né? Lá no ataque, lá perto do gol adversário, ficaria mais fácil e mais próximo de você. Mas é o Tite, né, gente? Tá aqui, externos desequilibrantes. Que diabo é isso? Externo é o ponta. Os mais antigos vão lembrar do Jô Soares, né? Bota a ponta, Tele, para a Copa de 82 ou 86, uma coisa assim. Ponta é o extremo, é aquele cara que joga do lado do campo. Vou pegar o campinho aqui de novo, ó. É o cara que joga, o ataque tá aqui, nessas pontas aqui, ó. O ponta direita, o ponta esquerda. No futebol moderno, muitas vezes esse cara aqui é o responsável pelo drible, pela magia ali de fazer alguma coisa diferente com a bola para desconcentrar, para desconjuntar a defesa adversária e criar espaço para alguém aqui fazer o gol, né? Esses caras são os externos, os pontas desequilibrantes, porque a característica desse tipo de jogador, como o Neymar, esse é o grande expoente do time dele, né, que é a seleção brasileira, são caras com uma capacidade de inventar alguma coisa, de criar algo no jogo para quebrar uma defesa e criar uma chance de gol para a seleção brasileira. Era só ele falar isso, né? Não precisava criar esse termo externo desequilibrante. Externo desequilibrante para mim é quando você está andando na rua e na ponta de uma calçada tem um graveto, uma tora de madeira lá que você tropeça e cai. Foi um externo desequilibrante, pô. Menos, né, Titi? Mas para isso estamos aqui, para levar esse glossário, esse dicionário do Tite até você. Espero que eu tenha ajudado. Aproveita para curtir o nosso vídeo aqui, se inscreva no nosso canal, que vai cada vez mais falar sobre essas coisas. Compartilhe, faça a nossa mensagem chegar para mais torcedores que são leigos sim, mas não deixam de ser apaixonados pelo esporte mais famoso do mundo. Valeu, gente! Tchau!